Olá, boa noite. Boa noite. Com intervenção no Rio decretada, governo suspende votação da reforma da Previdência e anuncia 15 projetos na área econômica, entre eles a privatização da Eletrobras e a autonomia do Banco Central. Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, nega que intervenção no Rio tenha sido uma fuga diante da dificuldade com a Previdência. E deputados analisam a intervenção federal no Rio. Depois de aprovada na Câmara, texto deve ser estudado pelos senadores. Ministro da Defesa diz que operações vão precisar de mandados de busca e apreensão coletivos. Segundo Jungmann, o uso desse tipo de mecanismo será feito com a participação do Ministério Público e o aval do Judiciário. Ao Supremo, Fernando Segovia nega que tenha admitido o arquivamento de inquérito contra Temer. Comissão de Ética da Presidência dá 10 dias para diretor-geral da Polícia Federal apresentar a defesa. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Com a intervenção federal no Rio, o governo suspendeu a reforma da Previdência e, em resposta à paralisação do projeto no Congresso Nacional, reuniu hoje os principais ministros para anunciar uma pauta prioritária de 15 itens que começam a ser debatidos a partir de agora com o Legislativo, na tentativa de tentar recuperar a economia brasileira. Participaram do anúncio agora à noite no Palácio do Planalto os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Henrique Meirelles, da Fazenda, Diogo Oliveira, do Planejamento e Carlos Marum, da Articulação Política, além dos líderes do governo na Câmara e no Senado Federal. Segundo eles, por orientação do presidente Michel Temer, o governo federal estabeleceu 15 projetos que, a partir de agora, serão considerados prioritários para o trabalho da equipe ministerial até o fim do mandato do presidente, em 31 de dezembro. Na pauta constam projetos novos e já anunciados pela equipe econômica meses atrás, como a privatização da Eletrobras. Os 15 itens definidos são reforma do PIS/COFINS e avanço da simplificação tributária, autonomia do Banco Central, criação de um marco legal de licitações e contratos para o país, votação de uma nova lei de finanças públicas, regulamentação do teto remuneratório do setor público, privatização do sistema Eletrobras, reforço das agências reguladoras do país, depósitos voluntários no Banco Central, redução da desoneração da folha de pagamento das empresas, criação de um programa de recuperação e melhoria empresarial das estatais, regulamentação do Cadastro Positivo Nacional das Pessoas Físicas e Jurídicas, criação da Duplicata Eletrônica Nacional, criação de uma lei do distrato, que é quando alguém desiste da compra ou venda de um imóvel ainda na planta, atualização da Lei Geral de Telecomunicações e também a extinção do Fundo Soberano Nacional. O governo continua com a pauta reformista de modernização do Estado brasileiro. Essa pauta está muito bem consubstanciada na apresentação desses 15 itens que acabamos de definir em conjunto, como disse muito bem, disseram os ministros, o Legislativo com o Executivo. Não é a agenda do governo Michel Temer, é uma agenda do Estado brasileiro. O presidente Michel é tão reformista como presidente que ele se expôs como nenhum presidente se expôs até hoje para defender qualquer tema. Nós deveremos ter uma renovação de 40%, 45% dos membros da Câmara dos Deputados. E, teoricamente, haverá mais facilidade para, depois, se for o caso, estes parlamentares que não foram reeleitos, eles poderem aderir ao processo de dar ao Brasil aquilo que é esperado por todos os brasileiros. E o Palácio do Planalto negou que a suspensão do debate da reforma da Previdência era porque não tinha votos para aprovar a medida. Para o articulador político de Temer, o texto pode ser aprovado depois das eleições de outubro. Quando foi dito que o governo nunca teve os votos para aprovar a Previdência, eu discordo. Nós tivemos um momento que nós tínhamos os votos e iríamos pautar. Mas foi um momento que, de forma irresponsável, o país veio uma denúncia descabida, sem fundamento, que só prejudicou o país. Mas naquele momento nós tínhamos os votos necessários para votar a reforma da Previdência e depois criou-se um ambiente de estabilidade no país por conta de uma denúncia, volto a repetir, vazia. Mas nós tínhamos os votos ali para aprovar a reforma da Previdência
e no momento que era importante para o país, que com certeza nós estaríamos numa situação, economicamente falando, muito melhor. Então, só fazer essa observação, né? Isso não significa dizer, como já disse aqui o líder Aguinaldo, que quando o ambiente político permitir, nós não possamos voltar e com certeza trabalhar para que nós possamos aprovar a reforma que é fundamental para o futuro, para as gerações futuras do Brasil. O governo poderia passar ao largo das imagens que nós vimos nos últimos 20 dias do que estava acontecendo no Rio de Janeiro. O governo poderia passar ao largo de todos os editoriais, de todas as abordagens responsáveis que se fazia sobre a situação que estava em uma degradação progressiva, a situação de segurança do Rio de Janeiro, e já com tendência a irradiar para outras direções. Evidentemente que não está vinculada a questão da intervenção com a votação. Tanto não está que o presidente imaginava em fazer a votação num primeiro momento, levantando a intervenção para depois voltar com a intervenção. Isso mostrou-se, presidente, chegou à conclusão que também não, ele mesmo chegou à conclusão que não poderia isso acontecer, daí porque nós viemos para esta pauta prioritária. Então não houve essa troca de interesses, não houve uma fuga do enfrentamento da votação da reforma. A eleição de outubro pode sim oferecer as condições políticas para que, em novembro e dezembro, nós venhamos a votar e aprovar a reforma da Previdência. É por isso que nós torcemos. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a Previdência continua dentro de agenda de reformas do governo e voltará ao Congresso tão logo seja possível. O ministro comentou ainda a reação do mercado diante da pauta apresentada hoje e da intervenção federal no Rio. O mercado tem uma avaliação bastante abrangente no país. O mercado não está apenas concentrado em um aspecto específico, ignorando o restante. O mercado certamente está acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? E levou em conta tudo isso e entendeu perfeitamente essa declaração do Rio de Janeiro e a intervenção no Rio como uma necessidade que se impôs. Tanto isso é verdade que o mercado manteve uma estabilidade bastante forte, bastante evidente no dia em que foi anunciada a intervenção e o fato de que a Previdência não poderia ter uma votação imediatamente. Quer dizer, existe, portanto, um entendimento de que, número um, foi adotada uma medida emergencial importante e inevitável. Número um. Segundo, que a Previdência é uma medida de longo prazo e que será votada no momento adequado e continua como prioridade número um, e que existe também uma pauta legislativa que estamos, inclusive, aqui apresentando hoje aquelas medidas que foram selecionadas como as 15 medidas prioritárias desta pauta, também para serem aprovadas, e que são muito importantes para não só a questão fiscal de curto prazo no Brasil, e algumas, inclusive, de prazo maior, mas também o fato de que aumenta a produtividade nacional. Em resumo, tudo isso foi levado em conta pelo mercado e a reação do mercado fala por si só. Na coletiva de imprensa desta noite, os ministros também afirmaram que, por hora, o governo não tem previsão de disponibilizar novos recursos do orçamento federal para as atividades militares no estado do Rio de Janeiro durante o período de intervenção federal na região. O que ficou acertado foi que as despesas da segurança pública do estado do Rio de Janeiro continuariam transcorrendo às expensas do Tesouro do estado do Rio de Janeiro, como já é o natural. As despesas da União também continuarão transcorrendo às custas da União. Assim, o acréscimo que se tem de início é muito pequeno, apenas despesas de mobilização de pessoal, algum tipo de despesas de movimentação de tropas e coisas que são de pequena monta. Não há previsão de nenhum PLN, não há previsão de nenhum aporte de recursos, nenhuma transferência de recursos.
em decorrência do processo de intervenção. O processo de intervenção, neste momento, é administrativo. Trata-se de indicar os gestores públicos que serão responsáveis pela condução das atividades de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. A crise no Rio não é uma crise especificamente da segurança. Ela agora está sendo enfrentada diretamente pelo governo, colocada como prioritária, etc., de uma maneira bastante eficaz. No entanto, a crise fiscal do Rio já é algo que data já de algum tempo e foi objeto de um plano de recuperação fiscal do Rio. Esse programa já está em implantação. O primeiro empréstimo já foi feito ao Rio de Janeiro. Um outro empréstimo agora com garantia de royalties de petróleo já está em andamento. Em resumo, o item da intervenção na área de segurança faz parte de todo um processo e todo um esforço muito grande de recuperação do Estado do Rio de Janeiro. E a Câmara dos Deputados segue discutindo agora à noite o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. Líderes de partidos discursam na Câmara e o número mínimo para a votação de 257 deputados presentes foi alcançado por volta das 8h40 da noite. O decreto já está em vigor no Rio de Janeiro, mas precisa ser aprovado na Casa e também no Senado. Em meio aos discursos das lideranças contra e a favor da proposta da deputada Laura Carneiro, do MDB do Rio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio, pediu responsabilidade na votação e que os deputados não se omitam. Maia lembrou também que o decreto da intervenção federal não poderia ser alterado pelos parlamentares durante votação no plenário. Ministro da Defesa disse que operações no Rio vão precisar de mandados de busca e apreensão coletivos. Hoje, os Conselhos da República e de Defesa Nacional aprovaram a intervenção federal na segurança pública do Rio. Os conselhos são formados pelos presidentes da Câmara e do Senado, líderes da maioria no Congresso Nacional, ministros da Justiça, Defesa e das Relações Exteriores e comandantes das Forças Armadas. Além deles, também fazem parte dos conselhos 6 cidadãos brasileiros natos, 2 nomeados pelo presidente da República, 2 pela Câmara e 2 pelo Senado. De acordo com a Constituição, os órgãos são consultivos e o presidente não é obrigado a seguir as orientações. Em caso de intervenção, os 2 conselhos devem ser consultados. A oposição também faz parte e é representada pelos líderes da minoria. Atualmente, os cargos são ocupados pelo PT, que se absteve na votação. Para as ações no Rio, o ministro da Defesa disse que os militares vão usar mandados de busca e apreensão coletivos, que em vez de um endereço específico, mira uma área inteira, como uma rua ou um bairro. Raul Jugman negou que seja uma carta branca para os militares e lembrou que a medida já foi usada outras vezes no Rio de Janeiro. A ideia foi do comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas. Na realidade urbanística do Rio de Janeiro, você muitas vezes sai com a busca e apreensão numa casa, numa comunidade, e o bandido se desloca, né? Então você precisa ter algo que é exatamente o mandado de busca e apreensão e de captura coletivo, que já existiu, que já foi feito em outras ocasiões, ele precisa voltar para uma melhor eficácia do trabalho a ser desenvolvido. Não há nenhuma carta branca, nem carta negra, nem carta cinza. E esclareço claramente que os militares não estarão exercendo ou substituindo o papel das polícias. Em 2011 e 2014, a Justiça chegou a autorizar os mandados coletivos em algumas favelas do Rio que passavam por uma grande onda de violência. No entanto, em novembro de 2016, o Judiciário entendeu ser uma grave violação do direito dos moradores. E depois de reclamações de abuso, proibiu os policiais de entrarem nas casas sem autorização judicial. Os valores que serão gastos na operação ainda não foram revelados. Segundo o ministro, o governo aguarda o planejamento que será apresentado pelo general Braga Neto, interventor da área de segurança fluminense. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O brasileiro vai descobrindo aos poucos que, sob Michel Temer, o governo pode ser a favor de tudo ou absolutamente contra qualquer outra coisa. Até a semana passada, o Planalto dizia que era indispensável aprovar a reforma da Previdência, sob pena de ocorrer um apocalipse nas contas públicas. Nesta segunda-feira, dia em que ocorreria a votação da emenda salvadora,
o Planalto colocou a sua infantaria legislativa a serviço da aprovação do decreto da intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Um decreto que levará o governo a gastar um dinheiro que diz não possuir. Todos afirmam que a intervenção no Rio exige dinheiro extra. Quanto? Ninguém sabe. O ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, leva o pé à porta preventivamente. Ele lembra que os gastos do governo já bateram no teto e avisa: verba extra só se for remanejada de outras áreas. De onde? Da saúde? Da educação? O governo perdeu o nexo. Sem votos para consertar a Previdência, Temer embarcou no populismo da segurança. Temer passou a governar o país como uma dona de casa maluca, do tipo que guarda sal numa lata de açúcar, onde está escrito pimenta. Boa noite. Fernando Segovia negou ao Supremo que tenha admitido o arquivamento de inquérito contra Temer em entrevista à Reuters. Hoje, o diretor-geral da Polícia Federal se encontrou com o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, relator do caso na Corte. A investigação apura se o presidente Michel Temer aceitou vantagem indevida ao editar o texto do decreto para favorecer empresas que operam no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Temer assinou o documento em maio do ano passado. A Reuters, Segovia disse ainda que não há indício de crime e que as investigações até o momento não comprovaram ter havido pagamento de propina. Indicado por Temer, Fernando Segovia ocupa o cargo de diretor-geral da Polícia Federal desde novembro do ano passado. Após a publicação da entrevista, o ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, intimou Segovia. As declarações de Segovia causaram um desconforto ainda maior entre os policiais federais, principalmente entre os delegados responsáveis por investigações de pessoas com foro privilegiado. Em um texto enviado a Eugênio Ricas, diretor de combate ao crime organizado da instituição, eles disseram que não vão admitir qualquer interferência no trabalho e ameaçaram levar o caso para o Supremo. Em resposta, Ricas disse que as apurações irão avançar, doa a quem doer. Já Fernando Segovia afirmou que o documento é a prova cabal de que não interferiu nem tentou influenciar a investigação de Temer. O prazo para a conclusão do inquérito sobre o decreto dos portos termina amanhã. A Polícia Federal pode pedir prorrogação. A defesa do presidente defende o arquivamento do caso. O ministro Luiz Roberto Barroso ainda não se posicionou. O temor do Palácio do Planalto é que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, com base nesta investigação, denuncie Temer ao Supremo. Se isto acontecer, esta será a terceira vez que o presidente é alvo de denúncia. Outras duas já foram arquivadas por aliados na Câmara. Segundo Fernando Segovia, as declarações foram distorcidas. Ele disse que em nenhum momento pretendeu interferir no andamento do inquérito. Hoje, a Comissão de Ética da Presidência da República deu 10 dias para Segovia apresentar explicações. O prazo foi dado após o PT apresentar denúncia contra o diretor-geral da Polícia Federal. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, afastou agora à noite do cargo o deputado federal Paulo Maluf, do Partido Progressista. Na decisão, Maia afirmou que a prisão de Maluf, condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, inviabiliza por prazo superior a 120 dias o regular exercício do mandato parlamentar de Maluf. Com o afastamento, Rodrigo Maia cumpre a decisão judicial do ministro Edson Fachin, que determinou a cassação do mandato de Maluf após a prisão do parlamentar em dezembro passado. O Supremo Tribunal Federal julgará amanhã habeas corpus coletivo para presas que estejam grávidas ou com filhos com até 12 anos. Se aprovado, elas passam a cumprir a prisão domiciliar. Um caso recente ganhou destaque aqui em São Paulo. Uma mãe foi presa grávida e teve que voltar para a cela de uma delegacia com um bebê logo após o parto. Situações como essa não são raras. Senhor ministro, sempre cuidei dos meus filhos sem deixar faltar nada, mesmo com baixa renda. Hoje eles estão separados, sendo que sempre foram unidos. Peço ao senhor uma chance para que minha família não seja destruída.
Este é o trecho de uma carta enviada ao ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. A autora é mãe de 6 crianças. Foi presa em São Paulo no dia 7 de janeiro com 8 gramas de maconha. E mesmo ré primária, amamentando um bebê de 1 mês, teve o pedido de prisão domiciliar negado 3 vezes. Juízes têm negado sistematicamente o direito à prisão domiciliar previsto desde 2016 no Código de Processo Penal a mulheres presas preventivamente que estão grávidas ou que sejam mães de filhos de até 12 anos de idade. Amanhã, a segunda turma do STF deve julgar um pedido de habeas corpus coletivo feito em maio do ano passado para mulheres presas preventivamente que se enquadrem nas regras. O pedido foi feito por um grupo de advogados e pela Defensoria Pública da União. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, a decisão pode beneficiar 622 presas que estão grávidas ou que ainda amamentam. Isso sem contar as que têm filhos menores de 12 anos. A Defensoria de São Paulo acredita que quase 80% das presas do estado têm direito à prisão domiciliar. A lei, ela só fala que mulher gestante ou com filhos até 12 anos. Ela não traz nenhum outro requisito. Então, se a lei não traz um requisito, não cabe ao judiciário. Caso o juiz queira negar esse direito previsto em lei, então ele tem que justificar no caso concreto, né, o porquê que naquele caso em específico ela não teria o direito à prisão domiciliar. Se já tivesse sido aprovado, o habeas corpus coletivo poderia ter evitado que Jéssica Monteiro, também presa com maconha, tivesse ficado em uma cela de uma delegacia com o filho um dia após dar à luz na semana passada. Jéssica chegou a ser levada para um presídio, mas saiu depois que o pedido de prisão domiciliar foi aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A gente não está pensando na mãe em primeiro lugar, a gente está pensando nessas crianças, né, e no custo social dessa prisão. O que acontece é que essas mães são presas e muitas vezes os filhos são separados, cada um fica com um parente, a família é completamente desestruturada, essa criança cresce sem nenhuma referência. Sobre o risco da mulher sair impune, a prisão domiciliar não significa liberdade. O processo continua e ela pode ser julgada e condenada. A meta de imunizar 95% não foi atingida e o governo de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a febre amarela. A nova data é 2 de março. Hoje cedo, em postos da zona norte da capital, havia muita informação desencontrada sobre a campanha. Quase todo mundo da família da dona Maria Zélia foi vacinado, menos os 2 filhos. Minha filha falou que não tomou porque no dia que ela pegou o papel para tomar, ela ia chegar atrasada no serviço, não tomou. E o meu filho foi porque ele recebeu o papel sexta-feira agora e ele foi se alistar. Hoje, a Secretaria Estadual da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a febre amarela que tinha sido encerrada no último sábado. O mutirão será estendido em 2 semanas e vai até 2 de março. O problema é que a meta de imunização não foi atingida. Das 9.200.000 pessoas, pouco mais de 3.400.000 foram imunizadas. A campanha começou em 25 de janeiro em 54 municípios paulistas. O governo vem atribuindo esta baixa adesão ao medo de algumas pessoas de tomarem a vacina e terem reações alérgicas e também por receio e desconfiança das doses fracionadas. Mas muita gente pensa ao contrário, diz que não foi imunizado antes justamente porque faltavam vacinas nos postos, mas principalmente pela superlotação nas unidades de saúde. As longas filas e a falta de informação dos últimos dias afugentaram o Gilson e a filha, que só tomaram a vacina hoje. Deixei para diminuir esse fluxo que estava muito grande e eu também estava trabalhando, aproveitei que estava de férias agora nessa semana e vim para poder tomar vacina com a minha filha. Na UBS Jardim Japão, Zona Norte, um funcionário, sem gravar entrevista, disse que tinha vacina, mas não quis falar mais nada. O mesmo aconteceu na UBS Parque Novo Mundo 1, também na Zona Norte. Depois de tentar impedir nossa gravação, mesmo da calçada, um funcionário respondeu que tinha vacina, mas não falou se era apenas com senha ou se quem chegava conseguiria ser vacinado. Este jovem estava lá dentro e diz ter visto um cartaz que dizia o contrário. A placa diz que aqui não está dando vacina no momento, por causa que não tem surto e nem a manifestação da febre amarela aqui.
Seu Adilson, de 71 anos, conseguiu tomar a vacina, mas depois que nossa equipe já estava na porta há um bom tempo. O senhor ficou com receio de não ter tomado esse período aí, não? Honestamente, fiquei. Fiquei que eu mesmo não quero morrer, eu quero viver. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde informou que a meta da campanha não foi atingida porque as pessoas não estão procurando a vacinação nos postos de saúde, ao contrário do que se esperava. Nem parece, mas estamos no auge do verão. As chuvas estão muito abaixo da média esperada e as temperaturas também, né, Ju? Esse último fim de semana foi até bem friozinho. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo ao longo da semana. Aqui na capital paulista, apesar do tempo abafado, não espere temperaturas muito altas não, viu? Nessa madrugada, teremos mínimas de 21 e máxima amanhã à tarde de 28 graus. Aí na quarta-feira a máxima cai para 27 graus e na quinta-feira não faz mais que 26 graus por aqui. Todos os dias tem previsão de chuvas pontuais aqui e ali, entre a tarde e a noite. E uma última notícia sobre a intervenção federal no Rio. O ministro Raul Jungmann reforçou que os mandados coletivos serão apenas de busca e apreensão e não de prisão no Rio de Janeiro. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Tenha uma excelente noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Nesta terça, 9h30 da manhã, na Revista da Cidade, comece seu dia com os fatos da semana. Assista agora Todo Seu.